E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o conceito de finanças, que é um conceito bem amplo, que tem várias dinâmicas que envolvem os mais variados agentes de um sistema econômico. E esse sistema econômico é basicamente uma forma de organização econômico, político e social. Então basicamente a gente está falando de empresas, de governo e de famílias. Então esse sistema econômico é muito importante para que se possa desenvolver atividades de produção, troca e consumo de bens ou serviços dentro de uma sociedade. Então, se você está interessado em aumentar o seu conhecimento na área de finanças, fique aqui porque no final do vídeo você vai entender a diferenciar os dois conceitos muito importantes das finanças. Então, quase todos os agentes do sistema econômico, como pessoas, empresas e governos, eles possuem recursos que são dinheiros e investem esses recursos através de processos que interligam instituições financeiras, como bancos, e também instrumentos financeiros, como títulos e contratos financeiros. Então, basicamente, as finanças possuem duas divisões. A primeira divisão é relacionada às finanças pessoais. As finanças pessoais, ela possuem um relacionamento direto com as instituições financeiras, principalmente os bancos, através de emissão de cheques, através de saques em conta corrente, através de pagamentos. Quando você vai lá e emite um boleto e vai até uma lotérica ou até um banco pagar aquele boleto, você está utilizando dos serviços de uma instituição financeira. E também aquelas instituições que concedem ao agente, que concedem ao indivíduo um cartão de débito ou crédito para efetuar as suas compras ou vendas. Então, as finanças pessoais, quando a gente fala de um sentido de investimentos, temos duas abordagens. A primeira é ter a renda maior que os gastos. Esse cara que possui uma sobra de dinheiro, ou seja, as suas receitas são maiores que as suas despesas e sobra um excedente, esse rapaz é chamado pelo sistema econômico financeiro como agente superavitário. E esse rapaz, ele busca sempre investir ou aplicar esses recursos através de títulos ou contratos financeiros que podem trazer retornos ou rentabilidades consideráveis para aumentar o seu montante poupado. Já quando a gente fala da renda menor que os gastos, ou seja, esse agente é um agente deficitário. Porque esse agente, ele possui uma necessidade de complementar as suas receitas. E isso ele pode fazer através de empréstimos, financiamentos ou até do cheque especial, o que particularmente eu acho bem desnecessário e não tão interessante. Ou ele pode simplesmente fazer um planejamento para reduzir os seus gastos com aquele consumo que não é tão interessante no seu dia a dia. Essa é a abordagem mais inteligente. Fazer um planejamento, reduzir os seus gastos e por último a gente pode falar diretamente do consumo, porque o consumo basicamente é uma compra de bens necessários e bens não tão necessários. E quando nós estamos falando de finanças corporativas, basicamente estamos falando de empresas que estão diretamente ligadas a empreendedores, diretores e gerentes que frequentemente tomam decisões referente às finanças da corporação ou da empresa e também da gestão do próprio negócio. Então, como eles tomam essas decisões? Basicamente, através de um planejamento orçamentário, o que? Eles vão lá e detalham todas as expectativas de faturamento ou de redução de gastos para o próximo exercício e busca atribuir ações, executar projetos em que consiga atender aquela expectativa inicialmente proposta. Através também da concessão de crédito, ou seja, quando a empresa ela vai fazer uma venda a prazo aos clientes, é necessário ali ter uma avaliação da operação para que não possa afetar diretamente o fluxo de caixa de curto prazo da companhia. Aí também, no conceito das finanças corporativas, nós temos as avaliações e decisões relacionadas a investimentos e a projetos. Esses projetos e investimentos estão diretamente ligados a aumentar a capacidade produtiva da companhia e isso para gerar um retorno bem expressivo futuramente, no médio e longo prazo, consequentemente aumentando a rentabilidade da companhia em relação ao investimento realizado. E também a gente pode falar sobre a captação de recursos, que é basicamente relacionada a financiar a operação da entidade ou da companhia, o que eu acho particularmente bem perigoso, né? Se a empresa precisa captar recursos para financiar sua operação, quer dizer que
a sua própria operação não está conseguindo pagar todos os gastos que envolvem aquele projeto. E também podemos ver a administração do capital de giro, que é muito importante, que está relacionada a prazos de compras, prazos de pagamentos, prazos de recebimentos, e fazendo toda uma conciliação de todos esses prazos, é ali onde que se espera ter um fluxo positivo em relação à companhia, obtendo recursos para reinvestir dentro do projeto e financiando a operação da companhia. Então a gente pode ver que as decisões relacionadas ao investimentos são ligadas à identificação de oportunidades, à avaliação do projeto e da oportunidade inicialmente observada, e também selecionar a melhor alternativa possível para aumentar os recursos, para aumentar o retorno e a rentabilidade do negócio como um todo. E as decisões ligadas aos financiamentos estão diretamente ligadas ao capital próprio e capital de terceiros. Para quem conhece já a contabilidade, já está mais habituado com esses assuntos, o capital próprio é basicamente o capital dos sócios ou acionistas ou os lucros acumulados da própria companhia. Esse é o custo mais barato de captação de recursos. Nós também temos o capital de terceiros, que são bancos ou instituições financeiras e também fornecedores. Para quem tem um capital de giro bem desenhado e consegue negociar, consegue estender cada vez mais o prazo de pagamento a fornecedor, é outra maneira de ter capital barato girando dentro do seu projeto. Já quando nós estamos falando de negociação com instituições financeiras, basicamente temos que negociar a menor taxa possível, porque dependendo da taxa que estaremos pagando ao pegar um empréstimo ou um financiamento, isso pode afetar o resultado da companhia ali no final do exercício. Então, hoje a gente pode observar que, independente da posição ou da situação, as finanças afetam direta ou indiretamente a vida de todos os agentes do sistema econômico. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece, clica aqui no botão aqui embaixo, compartilha com um amigo da faculdade, um amigo da escola ou um parente. Não se esquece de comentar, tá? Eu sou o Anderson Estevão, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.